Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte, a profissão de fé. Primeira seção, eu creio, nós cremos. Capítulo 1, o homem é capaz de Deus. Resumindo, o homem é por natureza e por vocação um ser religioso, porque provém de Deus e para ele caminha. O homem só vive uma vida plenamente humana se viver livremente sua relação com Deus. O homem é feito para viver em comunhão com Deus, no qual encontra sua felicidade. Quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação. Repleta de vós, por inteiro, minha vida será verdadeira. Quando escuta a mensagem das criaturas e a voz de sua consciência, o homem pode atingir a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. A Igreja ensina que o Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor, pode ser conhecido com certeza por meio de suas obras, graças à luz natural da razão humana. Podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhanças do Deus infinitamente perfeito, ainda que nossa linguagem limitada não esgote seu mistério. Sem o Criador, a criatura se esvai. Eis porque os crentes sabem que são impelidos pelo amor de Cristo a levar à luz do Deus vivo aqueles que o desconhecem ou o recusam. Capítulo 2. Deus vem ao encontro do homem. Artigo 1. A revelação de Deus. Resumindo, por amor, Deus revelou-se e doou-se ao homem. Traz assim uma resposta definitiva e superabundante às questões que o homem se faz acerca do sentido e do objetivo de sua vida. Deus revelou-se ao homem, comunicando-lhe gradualmente seu próprio mistério por meio de ações e de palavras. Para além do testemunho que Deus dá de si mesmo nas coisas criadas, ele manifestou-se pessoalmente aos nossos primeiros pais, falou-lhes e, depois da queda, prometeu-lhes a salvação e ofereceu-lhes sua aliança. Deus fez com Noé uma aliança eterna entre ele e todos os seres vivos. Esta há de durar enquanto durar o mundo. Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com ele e sua descendência. Daí formou seu povo, ao qual revelou sua lei por intermédio de Moisés. Pelos profetas, preparou este povo a acolher a salvação destinada à humanidade inteira. Deus revelou-se plenamente enviando seu próprio Filho, no qual estabeleceu sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de sorte que depois dele não haverá outra revelação. Artigo 2. A transmissão da revelação divina. Resumindo, o que Cristo confiou aos apóstolos, estes o transmitiram por sua pregação e por escrito, sob inspiração do Espírito Santo, a todas as gerações, até a volta gloriosa de Cristo. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só sagrado depósito da Palavra de Deus, no qual, como em um espelho, a Igreja peregrinante contempla a Deus, fonte de todas as suas riquezas. Em sua doutrina, vida e culto, a Igreja perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. Graças ao seu senso sobrenatural da fé, o povo de Deus inteiro não cessa de acolher o dom da revelação divina, de penetrá-lo mais profundamente e viver dele com mais plenitude. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus foi confiado exclusivamente ao magistério da Igreja, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele. Artigo 3. A Sagrada Escritura. Resumindo, toda a Escritura divina é um único livro, e este livro único é Cristo, já que toda a Escritura divina fala de Cristo e toda a Escritura divina se cumpre em Cristo. As Sagradas Escrituras contêm a Palavra de Deus e, por serem inspiradas, são verdadeiramente Palavra de Deus. Deus é o autor da Sagrada Escritura ao inspirar seus autores humanos. Age neles e por meio deles.
fornece assim a garantia de que seus escritos ensinem sem erro a verdade salvífica. A interpretação das Escrituras inspiradas deve, antes de tudo, estar atenta àquilo que Deus quer revelar por intermédio dos autores sagrados para a nossa salvação. O que vem do Espírito só é plenamente entendido pela ação do Espírito. A Igreja recebe e venera como inspirados os 46 livros do Antigo e os 27 livros do Novo Testamento. Os 4 Evangelhos ocupam um lugar central, já que Cristo Jesus é o centro deles. A unidade dos 2 testamentos decorre da unidade do projeto de Deus e de sua revelação. O Antigo Testamento prepara o Novo, ao passo que este último cumpre o Antigo. Os 2 se iluminam reciprocamente. Os 2 são verdadeira palavra de Deus. A Igreja sempre venerou as divinas Escrituras da mesma forma como o próprio corpo do Senhor. Ambos alimentam e dirigem toda a vida cristã. Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Capítulo 3. A resposta do homem a Deus. Resumindo, a fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus que se revela. Ela inclui uma adesão da inteligência e da vontade à revelação que Deus fez de si mesmo por suas ações e palavras. Por conseguinte, crer tem uma dupla referência, a pessoa e a verdade. A verdade por confiança na pessoa que a atesta. Não devemos crer em ninguém a não ser em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A fé é um dom sobrenatural de Deus. Para crer, o homem tem necessidade dos auxílios interiores do Espírito Santo. Crer é um ato humano, consciente e livre que corresponde à dignidade da pessoa humana. Crer é um ato eclesial. A fé da Igreja precede, gera, sustenta e alimenta a nossa fé. A Igreja é a mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a Igreja por mãe. Nós cremos em tudo o que está contido na Palavra de Deus, escrita ou transmitida, e que a Igreja propõe a crer como divinamente revelado. A fé é necessária à salvação. O próprio Senhor afirma: aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Marcos 16, versículo 16. A fé é um antegozo do conhecimento que nos tornará bem-aventurados na vida futura. Segunda seção. A profissão da fé cristã. Os símbolos da fé. Capítulo 1. Creio em Deus Pai. Artigo 1. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Parágrafo 1. Creio em Deus. Resumindo, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, versículo 4, Marcos 12, versículo 29. É preciso necessariamente que o Ser Supremo seja único, isto é, sem igual. Se Deus não for único, não é Deus. A fé em Deus leva-nos a nos voltar só para Ele, como nossa primeira origem e nosso fim último, e a nada preferir a Ele nem substituí-lo por nada. Ao revelar-se, Deus permanece mistério inefável. Se o compreendesses, Ele não seria Deus. O Deus de nossa fé revelou-se como aquele que é. Deu-se a conhecer como cheio de amor e fidelidade. Êxodo 34, versículo 6. Seu próprio ser é a verdade e amor. Parágrafo 2. O Pai. Resumindo, o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. Só Deus nos-lo pode dar a conhecer, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. A encarnação do Filho de Deus revela que Deus é o Pai eterno e que o Filho é consubstancial ao Pai, isto é, que ele é no Pai e com o Pai o mesmo Deus único. A missão do Espírito Santo, enviado pelo Pai em nome do Filho e pelo Filho de junto do Pai, João 15, versículo 26, revela que o Espírito é com eles o mesmo Deus único,
com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. O Espírito Santo procede do Pai enquanto fonte primeira, e pela doação eterna deste último ao Filho, do Pai e do Filho em comunhão. Pela graça do batismo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, versículo 19, somos chamados a compartilhar da vida da Santíssima Trindade aqui na terra, na obscuridade da fé e para além da morte, na luz eterna. A fé católica é esta, que veneremos o único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas, nem separando a substância, pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo, mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual à glória, coeterna à majestade. Inseparáveis naquilo que são, da mesma forma o são naquilo que fazem, mas na única operação divina, cada uma delas manifesta o que lhe é próprio na Trindade, sobretudo nas missões divinas da encarnação do Filho e do dom do Espírito Santo. Parágrafo 3. O Todo-Poderoso. Juntamente com Jó, o justo, nós confessamos: reconheço que tudo podes e que nenhum dos teus desígnios fica frustrado. Jó 42, versículo 2. Fiel ao testemunho da Escritura, a Igreja dirige com frequência sua prece ao Deus Todo-Poderoso e Eterno, crendo firmemente que nada é impossível a Deus. Lucas 1, versículo 37. Deus manifesta sua onipotência, convertendo-nos dos nossos pecados e restabelecendo-nos em sua amizade pela graça. Ó Deus, que manifestais o vosso poder, sobretudo na misericórdia. Se não crermos que o amor de Deus é todo-poderoso, como crer que o Pai pôde nos criar, o Filho remir-nos, o Espírito santificar-nos? Parágrafo 4. O Criador. Resumindo, na criação do mundo e dos homens, Deus colocou o primeiro e universal testemunho de seu amor todo-poderoso e de sua sabedoria, o primeiro anúncio de seu desígnio benevolente, o qual encontra sua meta na nova criação em Cristo. Embora a obra da criação seja particularmente atribuída ao Pai, é igualmente verdade de fé que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único e indivisível princípio da criação. Só Deus criou o universo livremente, diretamente, sem nenhuma ajuda. Nenhuma criatura tem o poder infinito que é necessário para criar no sentido próprio da palavra, isto é, produzir e dar o ser aquilo que não tinha de modo algum, chamar a existência ex nihilo, do nada. Deus criou o mundo para manifestar e para comunicar sua glória, que suas criaturas participem de sua verdade, de sua bondade, de sua beleza, é a glória para a qual Deus as criou. Deus, que criou o universo, o mantém na existência por seu verbo, este Filho que sustenta o universo com o poder de sua palavra, e pelo seu Espírito Criador que dá vida. A divina providência são as disposições pelas quais Deus conduz com sabedoria e amor todas as criaturas até seu fim último. Cristo convida-nos à entrega filial à providência de nosso Pai Celeste, e o apóstolo São Pedro lembra: lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. A providência divina age também por meio da ação das criaturas. Aos seres humanos, Deus concede cooperar livremente para seus desígnios. A permissão divina do mal físico e do mal moral é um mistério que Deus ilumina por seu Filho, Jesus Cristo, morto e ressuscitado para vencer o mal. A fé nos dá a certeza de que Deus não permitiria o mal se do próprio mal não tirasse o bem, por caminhos que só conheceremos plenamente na vida eterna. Parágrafo 5. O céu e a terra. Resumindo, os anjos são criaturas espirituais que glorificam a Deus sem cessar e servem a seus desígnios salvíficos em relação às demais criaturas. Os anjos cooperam para todos os nossos bens. Os anjos cercam Cristo, seu Senhor,
servem-no particularmente no cumprimento de sua missão salvífica para com os homens. A Igreja venera os anjos que a ajudam em sua peregrinação terrestre e protegem cada ser humano. Deus quis a diversidade de suas criaturas e a bondade própria delas, sua interdependência e ordem. Destinou todas as criaturas materiais ao bem do gênero humano. O homem e por meio dele a criação inteira destina-se à glória de Deus. Respeitar as leis inscritas na criação e as relações que derivam da natureza das coisas é princípio de sabedoria e fundamento da moral. Parágrafo 6. O homem. Resumindo: Pai Santo, criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. O homem é predestinado a reproduzir a imagem do Filho de Deus feito homem, imagem do Deus invisível, a fim de que Cristo seja o primogênito de uma multidão de irmãos e de irmãs. O homem é corpor et anima unus, uno de corpo e alma. A doutrina da fé afirma que a alma espiritual e imortal é criada diretamente por Deus. Deus não criou o homem solitário. Desde o início, Deus os criou varão e mulher. Gênesis 1, versículo 27. Esta união constituiu a primeira forma de comunhão de pessoas. A revelação dá-nos a conhecer o estado de santidade e de justiça originais do homem e da mulher antes do pecado. Da amizade deles com Deus, adivinha a felicidade da existência deles no paraíso. Parágrafo 7. A queda. Resumindo: Deus não fez a morte, nem tem prazer em destruir os viventes. Foi pela inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Sabedoria 1, versículo 13 e capítulo 2, versículo 24. Satanás ou diabo, bem como os demais demônios, são anjos decaídos por terem se recusado livremente a servir a Deus e a seu desígnio. Sua opção contra Deus é definitiva. Eles tentam associar o homem à sua revolta contra Deus. Constituído por Deus em estado de justiça, o homem, instigado pelo maligno desde o início da história, abusou da própria liberdade, levantou-se contra Deus, desejando atingir seu objetivo fora dele. Por seu pecado, Adão, na qualidade de primeiro homem, perdeu a santidade e a justiça originais que havia recebido de Deus, não somente para si, mas para todos os seres humanos. A sua descendência, Adão e Eva, transmitiram a natureza humana ferida por seu primeiro pecado, portanto, privada da santidade e da justiça originais. Esta privação é denominada pecado original. Em consequência do pecado original, a natureza humana está enfraquecida em suas forças, submetida à ignorância, ao sofrimento e à dominação da morte, e inclinada ao pecado, inclinação chamada de concupiscência. Afirmamos, portanto, com o Concílio de Trento, que o pecado original é transmitido com a natureza humana, não por imitação, mas por propagação, e que ele é, portanto, próprio de cada um. A vitória sobre o pecado, conseguida por Cristo, deu-nos bens melhores do que aqueles que o pecado nos havia tirado. Onde avultou o pecado, a graça superabundou. Romanos 5, versículo 20. Segundo a fé dos cristãos, esse mundo foi criado e conservado pelo amor do Criador. Na verdade, esse mundo foi reduzido à servidão do pecado, mas Cristo crucificado e ressuscitado quebrou o poder do maligno e libertou o mundo. Capítulo 2. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Artigo 2. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Resumindo, o nome de Jesus significa Deus que salva. A criança nascida da Virgem Maria é chamada Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Mateus 1, versículo 21. Não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos 4, versículo 12.
O nome Cristo significa ungido, Messias. Jesus é o Cristo, pois Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Atos 10, versículo 38. Ele era aquele que há de vir. Lucas 7, versículo 19. O objeto da esperança de Israel. O nome Filho de Deus significa a relação única e eterna de Jesus Cristo com Deus, seu Pai. Ele é o Filho único do Pai e o próprio Deus. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é necessário para ser cristão. O nome Senhor designa a soberania divina. Confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer em sua divindade. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Artigo 3. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Parágrafo 1. O Filho de Deus se fez homem. Resumindo, no tempo determinado por Deus, o Filho único do Pai, a palavra eterna, isto é, o Verbo e a imagem substancial do Pai, encarnou sem perder a natureza divina, assumiu a natureza humana. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na unidade de sua pessoa divina. Por isso, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo possui duas naturezas, a divina e a humana, não confundidas, mas unidas na única pessoa do Filho de Deus. Sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Cristo tem uma inteligência e uma vontade humanas perfeitamente concordantes com e submetidas à sua inteligência e à sua vontade divinas, que têm em comum com o Pai e o Espírito Santo. A encarnação é, portanto, o mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana na única pessoa do Verbo. Parágrafo 2. Concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Resumindo, na descendência de Eva, Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mãe de seu filho, cheia de graça. Ela é o fruto mais excelente da redenção. Desde o primeiro instante de sua concepção, foi totalmente preservada da mancha do pecado, o pecado original, e permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Maria é verdadeiramente mãe de Deus, visto ser a mãe do Filho eterno de Deus feito homem, que é ele mesmo Deus. Maria permaneceu virgem, concebendo seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carregá-lo, virgem ao alimentá-lo no seu seio, virgem sempre. Com todo o seu ser, ela é a serva do Senhor. Lucas 1, versículo 38. A Virgem Maria cooperou para a salvação humana com livre fé e obediência. Pronunciou seu fiat, faça-se, em representação de toda a natureza humana. Por sua obediência, tornou-se a nova Eva, mãe dos viventes. Parágrafo 3. Os mistérios da vida de Cristo. Resumindo, toda a vida de Cristo foi um contínuo ensinamento. Seus silêncios, seus milagres, seus gestos, sua oração, seu amor ao homem, sua predileção pelos pequenos e pelos pobres, a aceitação do sacrifício total na cruz pela redenção do mundo, sua ressurreição constituem a atuação de sua palavra e o cumprimento da revelação. Os discípulos de Cristo devem conformar-se com ele até ele se formar neles. É por isso que somos inseridos nos mistérios de sua vida e com ele configurados, com ele mortos e com ele ressuscitados, até que com ele reinemos. Seja pastor, seja mago, não se pode atingir a Deus na terra senão ajoelhando-se diante da manjedoura de Belém, adorando-o escondido na fraqueza de uma criança. Por sua submissão a Maria e José, assim como por seu humilde trabalho durante longos anos em Nazaré, Jesus nos dá o exemplo da santidade na vida cotidiana da família e do trabalho. Desde o início de sua vida pública, em seu batismo, Jesus é o servo inteiramente consagrado à obra redentora que se realizará pelo batismo de sua paixão.
A tentação no deserto mostra Jesus, Messias humilde que triunfa sobre Satanás por sua total adesão ao desígnio de salvação querido pelo Pai. O reino dos céus foi inaugurado na terra por Cristo, manifesta-se lucidamente aos homens na palavra, nas obras e na presença de Cristo. A igreja é o germe e o começo deste reino. Suas chaves são confiadas a Pedro. A transfiguração de Cristo tem por finalidade fortificar a fé dos apóstolos em vista da paixão. A subida à elevada montanha prepara a subida ao Calvário. Cristo, cabeça da igreja, manifesta o que o seu corpo contém e irradia nos sacramentos a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Jesus subiu voluntariamente a Jerusalém, embora soubesse que lá morreria de morte violenta por causa da contradição por parte dos pecadores. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o rei Messias, acolhido em sua cidade pelas crianças e pelos humildes de coração, vai realizar por meio da Páscoa de sua morte e ressurreição. Artigo 4. Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Parágrafo 1. Jesus e Israel. Resumindo, Jesus não aboliu a lei do Sinai, mas a cumpriu com tal perfeição que revela seu sentido último e resgata as transgressões contra ela. Jesus venerou o templo, subindo a ele nas festas judaicas de peregrinação, e amou com amor cioso esta morada de Deus entre os homens. O templo prefigura seu próprio mistério. Se anuncia a destruição do templo, é como manifestação de sua própria morte e da entrada em sua nova era da história da salvação, na qual seu corpo será o templo definitivo. Jesus realizou atos como o perdão dos pecados que o manifestaram como o próprio Deus Salvador. Alguns judeus, não reconhecendo o Deus feito homem e vendo nele um homem que se faz Deus, julgaram-no blasfemo. Parágrafo 2. Jesus morreu crucificado. Resumindo, Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, versículo 3. Nossa salvação deriva da iniciativa de amor de Deus para conosco, pois foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como vítima de expiação por nossos pecados. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Foi Deus que em Cristo reconciliou o mundo consigo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Jesus ofereceu-se livremente por nossa salvação. Este dom, Ele o significa e o realiza por antecipação durante a última ceia. Isto é meu corpo que será dado por vós. Lucas 22, versículo 19. Nisto consiste a redenção de Cristo. Ele veio dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, versículo 28. Isto é, amar os seus até o fim. João 13, versículo 1. Para que sejais libertos da vida fútil que herdastes de vossos pais, por sua obediência de amor ao Pai, até a morte de cruz. Filipenses 2, versículo 8. Jesus realizou sua missão expiadora, do servo sofredor que justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. Parágrafo 3. Jesus Cristo foi sepultado. Resumindo, em benefício de todo homem, Jesus experimentou a morte. Foi verdadeiramente o Filho de Deus feito homem que morreu e que foi sepultado. Durante a permanência de Cristo no túmulo, sua pessoa divina continuou a assumir tanto a sua alma como o seu corpo, embora separados entre si pela morte. Por isso, o corpo de Cristo morto não viu a corrupção. Atos 12, versículo 37. Artigo 5. Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Parágrafo 1. Cristo desceu aos infernos. Resumindo, na expressão Jesus desceu à mansão dos mortos, o símbolo confessa que Jesus morreu realmente e que, por sua morte por nós, venceu a morte e o diabo, o dominador da morte. Hebreus 2, versículo 14. O Cristo morto em sua alma unida à sua pessoa divina desceu à morada dos mortos.
abriu as portas do céu aos justos que o haviam precedido. Parágrafo 2. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Resumindo, a fé na ressurreição tem por objeto um acontecimento ao mesmo tempo historicamente atestado pelos discípulos que encontraram verdadeiramente o ressuscitado e misteriosamente transcendente enquanto entrada da humanidade de Cristo na glória de Deus. O sepulcro vazio e os panos de linho no chão significam por si mesmos que o corpo de Cristo escapou às correntes da morte e da corrupção pelo poder de Deus. Eles preparam os discípulos para o reencontro com o ressuscitado. Cristo, primogênito dentre os mortos, é o princípio de nossa própria ressurreição, desde já pela justificação de nossa alma, mais tarde pela vivificação de nosso corpo. Artigo 6. Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Resumindo, a ascensão de Cristo assinala a entrada definitiva da humanidade de Jesus no domínio celeste de Deus, donde voltará, mas que até lá o esconde aos olhos dos homens. Jesus Cristo, cabeça da Igreja, nos precede no reino glorioso do Pai, para que nós, membros de seu corpo, vivamos na esperança de estarmos um dia eternamente com Ele. Tendo entrado uma vez por todas no santuário do céu, Jesus Cristo intercede sem cessar por nós, como mediador que nos garante permanentemente a efusão do Espírito Santo. Artigo 7. Donde virá julgar os vivos e os mortos. Resumindo, Cristo Senhor já reina pela Igreja, mas ainda não lhe estão submetidas todas as coisas deste mundo. O triunfo do reino de Cristo não se dará sem uma última investida das potências do mal. No dia do juízo por ocasião do fim do mundo, Cristo virá na glória para realizar o triunfo definitivo do bem sobre o mal, os quais, como o trigo e o joio, terão crescido juntos ao longo da história. Ao vir no fim dos tempos para julgar os vivos e os mortos, Cristo glorioso revelará a disposição secreta dos corações e retribuirá a cada um segundo suas obras e segundo tiver acolhido ou rejeitado sua graça. Capítulo 3. Creio no Espírito Santo. Artigo 8. Creio no Espírito Santo. Resumindo, e porque sois filhos, enviou Deus a nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Gálatas 4, versículo 6. Desde o início até a consumação do tempo, quando Deus envia seu Filho, envia sempre seu Espírito. A missão dos dois é conjunta e inseparável. Na plenitude do tempo, o Espírito Santo realiza em Maria todas as preparações para a vinda de Cristo no povo de Deus. Pela ação do Espírito Santo nela, o Pai dá ao mundo o Emanuel, Deus conosco. Mateus 1, versículo 23. O Filho de Deus é consagrado Cristo, Messias, pela unção do Espírito Santo em sua encarnação. Por sua morte e ressurreição, Jesus é constituído Senhor e Cristo na glória. De sua plenitude, derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos e a Igreja. O Espírito Santo que Cristo, cabeça, derrama em seus membros, constrói, anima e santifica a Igreja. Ela é o sacramento da comunhão da Santíssima Trindade e dos homens. Artigo 9. Creio na Santa Igreja Católica. Parágrafo 1. A Igreja no desígnio de Deus. Resumindo, a palavra igreja significa convocação. Designa a assembleia daqueles que a palavra de Deus convoca para formarem o povo de Deus e que, alimentados pelo corpo de Cristo, se tornam corpo de Cristo. A igreja é ao mesmo tempo caminho e finalidade do desígnio de Deus, prefigurada na criação, preparada na antiga aliança, fundada pelas palavras e atos de Jesus Cristo, realizada por sua cruz redentora e por sua ressurreição. Ela é manifestada como mistério de salvação pela efusão do Espírito Santo. Será consumada na glória do céu como a assembleia de todos os resgatados na terra. A Igreja é ao mesmo tempo visível e espiritual.
sociedade hierárquica e corpo místico de Cristo. Ela é una, formada de um elemento humano e um elemento divino. Somente a fé pode acolher este mistério. A Igreja é no mundo presente o sacramento da salvação, o sinal e o instrumento da comunhão de Deus e dos homens. Parágrafo 2. A Igreja, povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Resumindo, Cristo Jesus entregou-se a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade para purificar um povo que lhe pertence. Tito 2, versículo 14. Vós sois uma raça eleita, um sacerdócio régio, uma nação santa, o povo de sua particular propriedade. 1 Pedro 2, versículo 9. Ingressa-se no povo de Deus e pela fé e pelo batismo. Todos os homens são chamados a fazer parte do povo de Deus, a fim de que em Cristo os homens constituam uma só família e um só povo de Deus. A Igreja é o corpo de Cristo, pelo Espírito e pela ação deste nos sacramentos, sobretudo a Eucaristia. Cristo morto e ressuscitado constitui a comunidade dos crentes como seu corpo. Na unidade desse corpo existe diversidade de membros e de funções. Todos os membros estão ligados uns aos outros, particularmente aos que sofrem, são pobres e perseguidos. A Igreja é este corpo do qual Cristo é a cabeça. Ela vive dele, nele e por ele. Ele vive com ela e nela. A Igreja é a esposa de Cristo. Ele a amou e entregou-se por ela. Purificou-a com seu sangue. Fez dela a mãe fecunda de todos os filhos de Deus. A Igreja é o templo do Espírito Santo. O Espírito é como a alma do corpo místico, princípio de sua vida, da unidade na diversidade e da riqueza de seus dons e carismas. Desta maneira, a Igreja Universal aparece como um povo que traz sua unidade da unidade do Pai. Parágrafo 3. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. Resumindo, a Igreja é una, tem um só Senhor, confessa uma só fé, nasce de um só batismo, forma um só corpo, vivificado por um só Espírito em vista de uma única esperança, no fim da qual serão superadas todas as divisões. A Igreja é santa, o Deus Santíssimo é seu autor, Cristo, seu esposo, se entregou por ela para santificá-la. O Espírito de santidade a vivifica. Embora congregue pecadores, ela é imaculada, feita de imaculados. Nos santos brilha a santidade da Igreja, em Maria está já a toda santa. A Igreja é católica, anuncia a totalidade da fé, traz em si e administra a plenitude dos meios de salvação, é enviada a todos os povos, dirige-se a todos os homens, abarca todos os tempos, ela é, por sua própria natureza, missionária. A Igreja é apostólica, está construída sobre fundamentos duradouros, os 12 apóstolos do Cordeiro. Ela é indestrutível, é infalivelmente mantida na verdade. Cristo a governa por meio de Pedro e dos demais apóstolos, presente em seus sucessores, o Papa e o Colégio dos Bispos. A única Igreja de Cristo, que no símbolo confessamos una, santa, católica e apostólica. Subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, embora fora de sua estrutura visível se encontrarem numerosos elementos de santificação e de verdade. Parágrafo 4. Os fiéis de Cristo. Hierarquia, leigos, vida consagrada. Resumindo, por instituição divina, há entre os fiéis na Igreja ministros sagrados que no direito são também chamados clérigos. Os outros fiéis são também denominados leigos. Há finalmente fiéis que pertencem a uma ou outra das duas categorias e que, pela profissão dos conselhos evangélicos, se consagraram a Deus e servem assim a missão da Igreja. Para anunciar a fé e para implantar seu reino, Cristo envia seus apóstolos e seus sucessores, dá-lhes participação em sua missão. De Cristo recebem o poder de agir em seu nome. O Senhor fez São Pedro o fundamento visível de sua Igreja, entregou-lhe as chaves. O bispo da Igreja de Roma, sucessor de São Pedro, é a cabeça do Colégio dos Bispos, vigário de Cristo e aqui na terra, pastor da Igreja. O Papa tem por instituição divina poder supremo
pleno, imediato e universal na cura das almas. Os bispos estabelecidos pelo Espírito Santo sucedem aos apóstolos. São, cada um por sua parte, princípio visível e fundamento da unidade em suas igrejas particulares. Ajudados pelos presbíteros, seus cooperadores e pelos diáconos, os bispos têm o ofício de ensinar autenticamente a fé, de celebrar o culto divino, sobretudo a Eucaristia, e de dirigir suas igrejas como verdadeiros pastores. A seu ofício pertence também a solicitude por todas as igrejas, com o Papa e sob a direção dele. Sendo a característica do Estado leigo viver em meio ao mundo e aos negócios seculares, são eles chamados por Deus a exercer seu apostolado no mundo à guisa de fermento graças ao vigor de seu espírito cristão. Os leigos participam do sacerdócio de Cristo, cada vez mais unidos a ele, desenvolvem a graça do batismo e da confirmação em todas as dimensões da vida pessoal, familiar, social e eclesial e realizam assim o chamado à santidade dirigido a todos os batizados. Graças à sua missão profética, os leigos são também chamados a serem testemunhas de Cristo em tudo, no meio da comunidade humana. Graças à sua missão régia, os leigos têm o poder de vencer o império do pecado em si mesmos e no mundo por sua abnegação e pela santidade de sua vida. A vida consagrada a Deus caracteriza-se pela profissão pública dos conselhos evangélicos de pobreza, de castidade e de obediência em um estado de vida permanente reconhecido pela Igreja. Entregue a Deus supremamente amado, aquele que pelo batismo já havia sido destinado a ele encontra-se no estado de vida consagrada, mas intimamente votado a serviço divino e dedicado ao bem de toda a Igreja. Parágrafo 5. A comunhão dos santos. Resumindo, a Igreja é comunhão dos santos. Esta expressão designa primeiro as coisas santas, e antes de tudo a Eucaristia, pela qual é representada e realizada a unidade dos fiéis que em Cristo formam um só corpo. Esse termo designa também a comunhão das pessoas santas, em Cristo, que morreu por todos, de sorte que aquilo que cada um faz ou sofre em Cristo, e por ele produz fruto para todos. Cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo, dos que são peregrinos na terra, dos defuntos que estão terminando a sua purificação, dos bem-aventurados do céu, formando todos juntos uma só igreja, e cremos que nesta comunhão o amor misericordioso de Deus e de seus santos está sempre à escuta de nossas orações. Parágrafo 6. Maria, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja. Resumindo, ao pronunciar o fiat, faça-se, da Anunciação e ao dar seu consentimento ao mistério da encarnação, Maria já colabora para toda a obra que seu filho deverá realizar. Ela é mãe, onde ele é salvador e cabeça do corpo místico. Depois de encerrar o curso de sua vida terrestre, a Santíssima Virgem Maria foi elevada em corpo e alma à glória do céu, onde já participa da glória da ressurreição de seu filho, antecipando a ressurreição de todos os membros de seu corpo. Cremos que a Santíssima Mãe de Deus, Nova Eva, Mãe da Igreja, continua no céu sua função materna em relação aos membros de Cristo. Artigo 10. Creio no perdão dos pecados. Resumindo, o credo relaciona o perdão dos pecados com a profissão de fé no Espírito Santo. Com efeito, Cristo ressuscitado confiou aos apóstolos o poder de perdoar os pecados quando lhes deu o Espírito Santo. O batismo é o primeiro e o principal sacramento para o perdão dos pecados. Une-nos a Cristo morto e ressuscitado e nos dá o Espírito Santo. Pela vontade de Cristo, a Igreja possui o poder de perdoar os pecados dos batizados e o exerce por meio dos bispos e dos presbíteros de maneira habitual no sacramento da penitência. Na remissão dos pecados, os presbíteros e os sacramentos são meros instrumentos dos quais nosso Senhor Jesus Cristo, único autor e dispensador de nossa salvação, se apraz em se servir para apagar nossas iniquidades e dar-nos a graça da justificação. Artigo 11. Creio na ressurreição da carne. Resumindo, a carne é o eixo da salvação. Cremos em Deus que é o Criador da carne. Cremos no Verbo feito carne para redimir a carne. Cremos na ressurreição da carne,
consumação da criação e da redenção da carne. Pela morte, a alma é separada do corpo, mas na ressurreição Deus restituirá a vida incorruptível ao nosso corpo transformado, unindo-o novamente à nossa alma. Assim como Cristo ressuscitou e vive para sempre, todos nós ressuscitaremos no último dia. Cremos na verdadeira ressurreição desta carne que possuímos agora. Contudo, semeia-se no túmulo um corpo corruptível, ele ressuscita um corpo incorruptível, um corpo espiritual. 1 Coríntios 15, versículo 44. Em consequência do pecado original, o homem deve sofrer a morte corporal, a qual teria sido subtraído se não tivesse pecado. Jesus, o Filho de Deus, sofreu livremente a morte por nós, em uma submissão total e livre à vontade de Deus, seu Pai. Por sua morte ele venceu a morte, abrindo assim a todos os homens a possibilidade de salvação. Artigo 12. Creio na vida eterna. Resumindo, cada homem em sua alma imortal recebe sua retribuição eterna a partir de sua morte, em um juízo particular feito por Cristo, juiz dos vivos e dos mortos. Cremos que as almas de todos os que morrem na graça de Cristo constituem o povo de Deus para além da morte, a qual será definitivamente vencida no dia da ressurreição, quando essas almas serão novamente unidas a seus corpos. Cremos que a multidão daquelas que estão reunidas em torno de Jesus e de Maria no paraíso forma a igreja do céu, onde na beatitude eterna veem a Deus tal como ele é, e onde estão também em graus diversos associadas com os santos anjos ao governo divino exercido pelo Cristo na glória, intercedendo por nós e ajudando nossa fraqueza por sua solicitude fraterna. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão totalmente purificados, embora seguros de sua salvação eterna, passam depois de sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria de Deus. Em virtude da comunhão dos santos, a Igreja recomenda aos defuntos a misericórdia de Deus e oferece em favor deles sufrágios, particularmente o santo sacrifício eucarístico. Seguindo o exemplo de Cristo, a Igreja diverte os fiéis acerca da triste e lamentável realidade da morte eterna, denominada também de inferno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. A Igreja ora para que ninguém se perca. Senhor, não permitais que eu jamais seja separado de vós. Se é verdade que ninguém pode salvar-se a si mesmo, também é verdade que Deus quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. E que para ele tudo é possível. Mateus 10, versículo 26. A Santíssima Igreja Romana crê e confessa firmemente que no dia do juízo todos os homens comparecerão com seu próprio corpo diante do tribunal de Cristo para dar contas de seus próprios atos. No fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Então os justos reinarão com Cristo para sempre, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo material será transformado. Então Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15, versículo 28, na vida eterna. Amém. O amém final do credo retoma e confirma, portanto, as suas duas primeiras palavras. Eu creio. Crer é dizer amém. As palavras, as promessas, aos mandamentos de Deus é confiar totalmente naquele que é o amém de infinito amor e de fidelidade perfeita. A vida cristã de cada dia será, então, o amém ao eu creio da profissão de fé de nosso batismo. O teu símbolo seja para ti como um espelho. Olha-te nele para veres se crês tudo o que declaras crer e alegra-te cada dia por tua fé.